Sabe o que acontece no cérebro dele quando você finalmente se afasta? Quando você para de responder, para de estar disponível, para de ser a fonte de validação que sustentava o ego dele. Jung descobriu algo que quase ninguém entende. O ego masculino imaturo não é construído sobre quem ele é, mas sobre quem o escolhe. E quando você desaparece, quando o espelho some, toda a estrutura psíquica dele entra em colapso. Não é amor o que ele sente nesse momento, é pânico, é abstinência. É o ego dele se despedaçando porque perdeu a validação que o mantinha de pé. A neurociência confirma, o cérebro dele entra em estado de emergência. E hoje você vai entender exatamente por que o seu afastamento tem mais poder do que a sua presença. E por que isso nunca foi crueldade, foi libertação. Existe um momento que muda tudo. É quando você finalmente cansa, quando você para de perseguir, para de tentar, para de estar lá. E de repente ele entra em pânico. Ele volta confuso. Ele pergunta o que aconteceu. Ele age como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo. E você pode ter pensado que era porque ele finalmente percebeu seu valor. Mas Jung nos revelou a verdade. Não é você que ele sente falta. É o que você fazia pelo ego dele. Durante todo o tempo que você estava lá, disponível, tentando, você era o alicerce invisível da identidade frágil dele. E quando você remove esse alicerce, quando você simplesmente desaparece, o castelo inteiro desmorona. Hoje você vai entender a psicologia profunda por trás desse colapso e vai descobrir o poder espiritual que existe no seu afastamento consciente. Antes de continuar, se você está sentindo que cada palavra aqui está sendo dita diretamente para você, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia tem conteúdo novo, transformando a vida de milhares de mulheres brasileiras. E se você quer realmente mergulhar profundo nesse processo de autoconhecimento e dignidade, considera se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a materiais exclusivos que vão revolucionar como você se vê e se relaciona. Agora respira fundo, porque o que eu vou te revelar vai mudar tudo. Vamos começar pelo que realmente está acontecendo quando você se afasta. Não é algo simples. Não é só ele sentindo sua falta. É uma ruptura estrutural no sistema psíquico que ele construiu ao seu redor. Jung nos ensinou que o ego, essa identidade que apresentamos ao mundo, precisa de sustentação. E o ego masculino e maturo, especificamente, não se sustenta sozinho. Ele precisa de validação externa constante. Ele precisa de espelhos. Ele precisa de pessoas que reflitam de volta a imagem que ele quer acreditar que é. E você, mulher, enquanto estava lá, era o espelho mais importante. Cada vez que você respondia às mensagens dele, você estava dizendo: você é importante o suficiente para merecer minha atenção. Cada vez que você se esforçava para agradar, você estava dizendo: você é valioso o suficiente para que eu me adapte. Cada vez que você esperava por ele, você estava dizendo: você é prioridade na minha vida. E ele absorveu tudo isso, não conscientemente. Mas no nível do ego, no nível das estruturas psíquicas profundas, ele começou a depender dessas reflexões para se sentir completo. A neurociência nos mostra exatamente o que acontecia no cérebro dele durante esse tempo. Cada interação com você ativava o sistema de recompensa dopaminérgico dele. Dopamina é o neurotransmissor da motivação, da recompensa, da antecipação. E toda vez que você estava disponível, toda vez que você demonstrava interesse, toda vez que você o validava, o cérebro dele recebia uma descarga de dopamina. E como qualquer substância viciante, ele desenvolveu tolerância e dependência. Ele precisava cada vez mais da sua validação para sentir a mesma sensação. E sem perceber, você se tornou a droga dele. Isso não é culpa sua. Você não sabia. Você estava amando, tentando, se doando. Mas enquanto você fazia isso com intenção pura,
O ego imaturo dele estava usando você como muleta, como sustentação para uma identidade que ele não conseguia manter sozinho. E é por isso que quando você se afasta, quando você simplesmente desaparece, o sistema inteiro dele entra em colapso, porque o alicerce sumiu e ele não tem estrutura interna para se sustentar sozinho. Jung chamava isso de identificação projetiva. É quando uma pessoa projeta partes de si mesma em outra e então passa a depender dessa pessoa para se sentir completa. E no caso do ego masculino frágil, ele projetava em você toda a validação, toda a certeza, todo o senso de valor que ele não conseguia gerar internamente. Você se tornou, sem saber, o repositório da autoestima dele. E quando você se afasta, quando você remove sua presença, ele perde acesso a tudo que ele depositou em você. E isso cria pânico, terror, desespero. A neurociência confirma, através de estudos sobre a amígdala, o centro do medo no cérebro. Quando você desaparece, quando você para de responder, quando você não está mais disponível, a amígdala dele dispara como se estivesse sob ameaça real. Porque para o cérebro primitivo dele, você não estar mais lá é uma ameaça, é perda de recurso essencial, é abandono. E a amígdala não distingue entre ameaça física e ameaça ao ego. Para ela, é tudo sobrevivência. Então o corpo dele entra em modo de luta ou fuga. O cortisol dispara, a adrenalina inunda o sistema e ele age desesperado porque ele está literalmente em estado de emergência biológica. Mas aqui está o que você precisa entender. Esse pânico, esse desespero, essa confusão toda que ele demonstra quando você se afasta, não é amor. É ego tentando sobreviver. É a estrutura frágil que ele construiu, tentando se reconstituir. É dependência química do cérebro dele pela dopamina que você fornecia. Não é reconhecimento do seu valor. Não é ele finalmente te vendo. É ele entrando em abstinência da droga que você era para o ego dele. Escreve aqui nos comentários. Você já viveu isso? Ele te ignorava quando você estava lá, mas entrou em pânico quando você sumiu? Coloca sim se você reconhece esse padrão. Vamos falar sobre o que Jung chamava de inflação do ego. É quando o ego se torna inflado, grandiosos, baseado em ilusões ao invés de realidade. E o ego masculino imaturo é mestre nisso. Ele cria uma imagem de si mesmo, forte, independente, no controle, desejado. Mas essa imagem não tem substância. É apenas ar. E para manter o balão inflado, ele precisa de validação constante. Ele precisa de mulheres que perseguem, que se esforçam, que provam que ele é tudo que ele imagina ser. E você, ao fazer isso, estava bombeando o ar no balão dele. Mas quando você se afasta, quando você para de fornecer validação, o ar começa a escapar. O balão começa a murchar. E, de repente, ele vê o ego dele pelo que realmente é: vazio, frágil, sustentado por ilusão. E essa visão é insuportável, porque todo o senso de identidade dele estava baseado nessa inflação. Então, ele entra em modo de pânico, tentando recuperar você, não porque te ama, mas porque precisa de você para inflar o balão de novo, para não ter que encarar a verdade sobre si mesmo. A verdade espiritual aqui é profunda. Deus nunca quis que você fosse sustentação para ego masculino frágil. Ele te criou com valor inerente, com dignidade que não depende de ser útil para ninguém. Ele te criou para ser amada por quem você é, não por o que você faz pelo ego de outra pessoa. E quando você se afasta, quando você remove sua presença de quem estava usando você como muleta, você está honrando o design divino. Você está dizendo: eu não sou sustentação para ego frágil. Eu sou filha do rei e mereço ser amada, não usada. Agora vamos falar sobre o que acontece em diferentes tipos de homens quando você se afasta. Porque a reação varia dependendo do nível de maturidade emocional dele. Homens com ego extremamente frágil e narcisista vão ter a reação mais dramática.
Eles vão te bombardear com mensagens, vão oscilar entre te implorar para voltar e te atacar com raiva. Vão fazer promessas grandiosas, vão tentar te fazer sentir culpada. Tudo isso porque o colapso do ego deles é total. Eles não têm nenhuma estrutura interna. Você era tudo. E sem você, eles são nada. Jung identificou esse tipo como tendo complexo de inferioridade compensado. Por baixo da arrogância da grandiosa, existe uma criança assustada que se sente inadequada. E toda a persona inflada é só defesa contra esse sentimento. Quando você se afasta, a defesa cai. E ele fica cara a cara com a inadequação que ele passou a vida inteira evitando. E é por isso que ele reage de forma tão intensa. Não é sobre você, é sobre ele não conseguir encarar a si mesmo. Homens com ego frágil, mas menos narcisista, vão ter reação diferente. Eles vão ficar confusos, vão perguntar o que mudou, vão tentar entender, vão talvez até fazer algum esforço genuíno de mudança. Mas observe, se o esforço é sustentado ou se é só tática para te trazer de volta. Jung nos ensinou a observar ações ao longo do tempo, não palavras no momento de desespero, porque ego em colapso fala bonito, mas quando você volta e o ego se estabiliza de novo, os padrões antigos retornam, sempre retornam, a menos que ele realmente faça trabalho interno profundo. Homens com ego saudável e maturidade emocional vão ter a reação mais rara, mas mais valiosa. Eles vão respeitar seu afastamento, vão talvez perguntar se está tudo bem, expressar que sentem sua falta, mas não vão entrar em desespero, porque eles têm estrutura interna própria. Eles não dependem de você para se sentir completos. E se você se afastou por motivos válidos, eles vão refletir, assumir responsabilidade e crescer. Esses homens existem, mas são minoria. E você só encontra esses homens quando para de aceitar os outros tipos. A neurociência mostra que homens emocionalmente maduros têm córtex pré-frontal bem desenvolvido, a parte do cérebro responsável por regulação emocional, empatia, pensamento a longo prazo. Quando você se afasta, em vez da amígdala assumir o controle, o córtex pré-frontal deles permanece ativo. Eles conseguem processar. Ela se afastou, por que será? O que eu poderia ter feito diferente? Como posso crescer com isso? É resposta madura. É resposta de quem tem ego saudável. E é exatamente o tipo de homem que você merece. Mas a maioria tem ego frágil. E quando você se afasta desses homens, você testemunha o colapso. E pode ser tentador sentir pena. Pode ser tentador voltar para salvar ele. Mas aqui está a verdade. Você não pode salvar ninguém. Você não é responsável pela estrutura psíquica dele. Você não é terapeuta dele. Você não é mãe dele. E se você volta toda vez que ele entra em colapso, você está ensinando o ego dele que colapso funciona, que desespero te traz de volta. E você cria um padrão onde ele nunca precisa realmente crescer, porque você sempre volta para sustentar ele. Escreve aqui nos comentários: eu não sou responsável pelo ego dele. Isso é libertação. Vamos falar sobre o poder espiritual do seu afastamento. Porque não é só psicologia, não é só neurociência. Tem uma dimensão espiritual profunda. Quando você se afasta de quem não te valoriza, quando você remove sua presença de quem te trata como opção, quando você escolhe dignidade sobre necessidade de ser amada, você está alinhando com quem Deus te criou para ser. Você está dizendo sim para seu valor. Você está dizendo não para dinâmicas que te diminuem. E isso é ato espiritual, é escolha sagrada. A Bíblia fala sobre mulheres de valor, e uma característica constante é que elas conhecem seu valor e não se rebaixam. Elas não imploram, elas não perseguem, elas não se fazem pequenas, elas ocupam seu espaço com dignidade. E quando um homem não honra isso, elas se afastam, não com raiva, não com amargura, mas com clareza, com certeza de que merecem mais. E é exatamente isso que você fez quando se afastou. Você honrou
o design divino. Você escolheu dignidade. E isso tem poder transformador não só para você, mas potencialmente para ele também. Porque às vezes o maior presente que você pode dar para alguém é se afastar. É forçar eles a confrontar o vazio, a fragilidade, a dependência. E alguns homens, alguns poucos, usam esse confronto para crescer, para fazer terapia, para trabalhar a sombra, para desenvolver estrutura interna real. Mas muitos não fazem. Muitos só procuram outra mulher para substituir você como muleta. E você precisa fazer as pazes com isso. Você precisa entender que você fez sua parte ao se afastar. O crescimento dele é responsabilidade dele, não sua. Jung tinha um conceito chamado função transcendente. É a capacidade da psique de transformar sofrimento em crescimento. E quando você se afasta, você dá a ele oportunidade de ativar essa função, de usar a dor do colapso como catalisador para a individuação. Mas ele precisa escolher isso. E a maioria não escolhe. A maioria prefere culpar você, encontrar substituta, manter os padrões. E isso não é sobre você ter falhado. É sobre ele não estar pronto para crescimento real. E enquanto isso você cresce com o afastamento. Porque se afastar de quem não te valoriza é exercício de amor próprio. É fortalecimento da sua autonomia, é reconexão com seu centro. Jung dizia que individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, às vezes requer que nos afastemos de relacionamentos que nos mantêm fragmentadas. E é exatamente o que você fez. Você escolheu inteireza sobre relacionamento tóxico. Você escolheu crescimento sobre conforto de ser necessária. Você escolheu você mesma. E isso é vitória espiritual. A neurociência mostra que quando você se afasta de fonte de estresse crônico e relacionamento onde você não é valorizada, é fonte de estresse, seu sistema nervoso começa a se regular. O cortisol diminui, a inflamação reduz, o córtex pré-frontal volta a funcionar plenamente. Você recupera clareza mental. Você recupera conexão com suas próprias necessidades e desejos. Você recupera você mesma. E essa recuperação é o maior presente que você pode se dar. Vamos falar agora sobre o que você faz quando ele volta em pânico. Porque ele provavelmente vai voltar, seja em dias, semanas ou meses. Quando o ego dele estabilizar um pouco, quando ele encontrar alguma validação temporária em outro lugar, quando ele achar que você aprendeu a lição e vai voltar comportada, ele vai tentar retomar contato. E você precisa estar preparada. Porque se você não estiver firme em sua decisão, se você não entender o que realmente aconteceu, você pode cair de novo no ciclo. Primeiro, não responda no calor do momento. Quando ele aparece, quando ele envia aquela mensagem, quando ele age como se nada tivesse acontecido ou como se ele tivesse mudado, você para, você respira, você não responde imediatamente, porque resposta imediata é emocional e você precisa de clareza, não emoção. Jung nos ensinou a criar espaço entre estímulo e resposta. É nesse espaço que mora a liberdade de escolha. Segundo, observe as ações, não as palavras. Ele vai falar bonito, vai prometer mudança, vai talvez até admitir erros, mas palavras são baratas. Ações provam mudança real. Então você observa, ele está fazendo terapia, ele está trabalhando os padrões dele, ele está assumindo responsabilidade real ou só dizendo o que você quer ouvir. Jung dizia que a sombra se revela nas ações. Então observe as ações dele com atenção cirúrgica. Terceiro, sinta seu corpo. A neurociência mostra que seu corpo sabe a verdade antes da sua mente racionalizar. Quando você pensa em voltar, como seu corpo reage? Você sente aperto no peito, nó no estômago, tensão? Ou você sente paz, expansão, esperança genuína? Seu sistema nervoso te dá informação valiosa. Confie nela. Se seu corpo está dizendo não, mesmo que sua mente esteja tentando racionalizar sim, escute o corpo. Quarto,
Lembre-se do porquê você se afastou. É fácil esquecer quando ele volta charmoso, quando ele promete mudança, quando ele age desesperado. Mas você se afastou por motivos. Ele te desvalorizou. Ele te tratou como opção. Ele só te procurava quando convinha. Ele te fez sentir que você era problema. E a menos que ele tenha feito trabalho real para mudar os padrões que criaram esses comportamentos, eles vão retornar. Sempre retornam. Escreve aqui nos comentários qual foi o motivo que te fez se afastar. Escreve para você lembrar quando ele voltar. Jung nos ensinou que padrões inconscientes se repetem até serem tornados conscientes e trabalhados. E ego masculino frágil tem padrões profundos. Medo de vulnerabilidade, necessidade de controle, dependência de validação externa, incapacidade de intimidade real. Esses padrões não mudam com conversa, não mudam com promessa. Mudam com anos de trabalho interno, terapia, confronto da sombra, desenvolvimento de estrutura interna real. E a maioria dos homens não está disposta a fazer esse trabalho. Então, quando ele volta, você precisa discernir. Ele voltou porque mudou ou porque o ego dele estabilizou temporariamente e agora quer recuperar a muleta. E como você discerne? Tempo e consistência. Se ele realmente mudou, você vai ver mudança sustentada ao longo de meses, não dias. Você vai ver ações consistentes, não promessas esporádicas. Você vai sentir diferença na energia dele, não só nas palavras. E se você não vê isso, você tem sua resposta. E se você decide não voltar? Se você decide que seu afastamento é permanente, mulher, isso é seu direito sagrado. Você não deve nada a ele. Você não é obrigada a dar segunda chance. Você não precisa esperar ele crescer. Você pode simplesmente decidir que acabou, que você fez sua escolha, que você está seguindo em frente. E isso não é crueldade. Isso não é falta de compaixão. Isso é amor próprio. Isso é dignidade. Isso é você honrando seu próprio valor. A verdade espiritual é que Deus tem algo melhor para você. Ele não te trouxe até aqui, não te deu coragem de se afastar, não te fortaleceu nesse processo, para você voltar para o que te diminuía. Ele está te preparando para algo maior, para relacionamento real, para homem maduro, para amor que honra, não que usa. E enquanto você espera por isso, você não fica parada. Você continua crescendo, você continua se conhecendo. Você continua se tornando a mulher inteira que você foi criada para ser. Vamos falar sobre o medo que pode surgir. E se eu estiver cometendo erro? E se ele era o certo e eu joguei fora? Jung nos ensinou a distinguir entre medo real e medo como defesa. Medo real te protege de perigo verdadeiro. Medo como defesa te mantém em padrões conhecidos, mesmo quando são destrutivos. E o medo de ter cometido erro ao se afastar, geralmente é defesa, é ego tentando te convencer a voltar para conforto familiar, mesmo que esse conforto seja tóxico. A neurociência confirma. Nosso cérebro prefere certeza desconfortável à incerteza desconhecida. Então, mesmo quando você estava sofrendo no relacionamento, pelo menos era sofrimento conhecido. Mas agora, sozinha, você está na incerteza, e o cérebro interpreta a incerteza como ameaça. Então ele cria narrativas de medo. E se você não encontrar ninguém melhor? E se você morrer sozinha? E se ele era o certo? Mas essas narrativas são criação da amígdala tentando te fazer voltar para território conhecido. A verdade é que você não cometeu erro. Você fez escolha corajosa. Você escolheu dignidade sobre necessidade. Você escolheu crescimento sobre estagnação. Você escolheu você mesma. E mesmo que isso signifique solidão temporária, mesmo que isso signifique incerteza, isso é infinitamente melhor que relacionamento onde você tinha que se diminuir para ser aceita, onde você tinha que implorar por migalhas, onde você era sustentação para ego frágil ao invés de ser amada pelo que você é. E sabe o que mais? Seu afastamento criou espaço.
espaço para você crescer, espaço para você curar, espaço para você se reconectar com quem você é fora de relacionamento, espaço para Deus trabalhar em você. E esse espaço é sagrado. Não deixe ninguém invadir esse espaço só porque o ego dele está em colapso. Proteja seu espaço, honre seu processo, confie no tempo de Deus. Jung tinha uma frase linda: não há vir a ser consciente sem dor. E seu afastamento, por mais doloroso que tenha sido, te trouxe consciência, consciência do seu valor, consciência de padrões que você aceitava, consciência de que você merece mais. E essa consciência é tesouro, é sabedoria, é fundação para futuro onde você não aceita menos que o que você merece. Escreve aqui nos comentários: meu afastamento foi sabedoria, não erro. Porque foi. Agora vamos falar sobre o que acontece com você nos meses após o afastamento. Porque não é só sobre ele entrando em colapso, é sobre você florescendo. Jung chamava isso de fase de reencontro com o self, a essência verdadeira de quem você é, além de papéis, relacionamentos, expectativas externas. E quando você se afasta de relacionamento que te diminuía, você cria espaço para reencontrar essa essência. No começo pode ser difícil, pode ter tristeza, pode ter momentos de dúvida, pode ter saudade não dele, mas da ilusão de quem você achava que ele era. E tudo isso é normal, é parte do luto. Jung nos ensinou que luto não é só sobre morte física, é sobre morte de qualquer coisa que valorizávamos. E você está de luto pela morte da ilusão, pelo fim da esperança de que ele mudaria, pela perda da versão de relacionamento que você imaginava. E você precisa honrar esse luto, sentir completamente, chorar quando precisa, raiva quando surge, tristeza quando vem. Mas do outro lado do luto, algo lindo acontece. Você começa a se lembrar de quem você era antes dele, dos sonhos que você tinha, dos interesses que você abandonou, da leveza que você costumava sentir. E você começa a recuperar partes de você que se perderam no relacionamento. A neurociência mostra que isso é literalmente reorganização neural. Seu cérebro criando novos caminhos, novas conexões, nova identidade que não depende de estar em relacionamento para ser válida. E você começa a descobrir que você gosta da sua própria companhia, que você é interessante, que você tem vida rica, que você não precisa de homem para ser completa. Jung dizia que essa descoberta é ouro alquímico, transformação de solidão em completude. E quando você chega nesse lugar, quando você genuinamente gosta de estar consigo mesma, algo mágico acontece. Você para de atrair homens fracos, porque você para de emitir energia de necessidade. E homens fracos só conseguem se conectar com necessidade. Eles não sabem como se conectar com completude. E então você começa a atrair diferente. Homens mais maduros, homens que respeitam sua autonomia, homens que valorizam sua profundidade, homens que não precisam de você para se sentir completos, mas que querem você porque reconhecem a raridade de mulher inteira. E mesmo que isso demore, mesmo que você passe meses ou anos sozinha até encontrar esse tipo de homem, vale a pena. Porque relacionamento com um homem maduro é completamente diferente de relacionamento com um ego frágil. É paz ao invés de drama. É crescimento ao invés de estagnação. É honra ao invés de desvalorização. A verdade espiritual final é esta: seu afastamento não foi fim, foi começo. Começo de você se tornando quem você foi criada para ser. Começo de você reconhecer seu valor de forma tão profunda que você nunca mais aceita migalhas. Começo de você confiando que Deus tem plano melhor que qualquer relacionamento que você precisou deixar para trás. E o colapso do ego dele? Não é sua responsabilidade, não é seu problema, não é razão para você voltar. É simplesmente consequência natural de estrutura frágil, perdendo sua sustentação.
Jung dizia que o objetivo final da individuação é tornar-se inteiro, e você, ao se afastar, ao escolher dignidade, ao honrar seu valor, você está no caminho da inteireza. Você está se tornando mulher completa, que não precisa de validação externa, que não depende de relacionamento para se sentir valiosa, que conhece seu valor porque está ancorada em verdade espiritual. Você é filha do Rei. E filhas do Rei não imploram, não perseguem, não se diminuem. Elas ocupam seu espaço com dignidade. E se alguém não honra isso, elas se afastam, sem culpa, sem dúvida, apenas com certeza de que merecem mais. Então, se você se afastou, se você testemunhou o colapso do ego dele, se você está questionando se fez a coisa certa, deixa eu te dizer, você fez. Você fez exatamente o que precisava fazer. Você honrou você mesma. Você escolheu crescimento. Você escolheu dignidade. Isso, mulher, isso é vitória. Não importa o que ele faz ou deixa de fazer. Não importa se ele volta ou não. Não importa se ele cresce ou permanece na imaturidade. O que importa é que você escolheu você. E essa escolha vai mudar sua vida para sempre. Se esse vídeo tocou sua alma, se você sentiu cada palavra sendo dita diretamente para você, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrita, ativa o sininho porque todo dia tem conteúdo transformador esperando por você. E se você realmente quer mergulhar fundo nesse trabalho de autoconhecimento e força interior, considera se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que vão te transformar completamente. Compartilhe esse vídeo com uma mulher que se afastou e está duvidando se fez a coisa certa. Ela precisa ouvir isso. Ela precisa saber que o colapso do ego dele não é responsabilidade dela. E escreve aqui nos comentários: meu afastamento foi sabedoria divina. Porque foi, sempre foi. E você vai ver isso cada vez mais claramente conforme o tempo passa.